No vídeo de hoje eu vou revelar os 5 erros mais graves que empresas que fazem negócios com a China cometem e que fazem com que o lucro da sua importação fique praticamente zero, quando não traz prejuízo. E o mais importante é que não são só empresas pequenas que cometem esses erros, são empresas de todos os tamanhos que começaram, que já fazem negócio há pouco tempo ou que fazem negócio com a China há muito tempo. Vamos lá. Meu nome é Thiago Boneto e eu faço negócios com a China desde 2006. Eu já morei na China por 4 anos e é com base em toda essa experiência, em mais de 500 milhões de reais negociado, milhares de containers embarcados, uma série de problemas que aconteceram enquanto eu morava na China ou que eu fazia negócios com a China daqui do Brasil. É toda essa junção de todos esses fatores, de toda essa experiência, foi com base em tudo isso que eu levantei esses 5 pontos e que eu vou revelar agora no vídeo de hoje. Então fica até o final, porque principalmente o último ponto que eu vou revelar aqui, ele é o ponto que na grande maioria das vezes mais causa prejuízo para quem faz negócios com a China e também é um dos mais simples de resolver. Então vamos lá. Falando um pouquinho de mim, eu comecei a fazer negócios com a China em 2006. A primeira vez que eu viajei para a China foi em 2006, para desenvolver alguns produtos do mercado de eletrônicos. E de 2006 até 2008 eu fui 2 vezes por ano para a China, mais ou menos, sempre desenvolvendo produtos eletrônicos. Em 2008, eu acabei trocando de empresa e fui para o ramo de utilidades domésticas. De 2008 até final de 2011, eu viajei para a China em média 3 vezes por ano. Em 2012, eu me mudei para a China com a minha família, fui para lá com 1 filho e voltei com 2. E ao longo de 4 anos, eu trabalhei imerso, literalmente imerso na cultura chinesa, no idioma, convivendo com chineses, com uma equipe de chineses trabalhando para mim, e tudo isso me trouxe muita experiência e muita base para eu revelar esses 5 pontos que eu vou revelar no vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, porque é muito importante. Se tu está começando a fazer negócio com a China, se tu já faz negócio com a China, ou se em algum momento tu vai querer buscar fornecimento na China, tu precisa estar atento a esses 5 pontos. E o ponto número 1, que a grande maioria das empresas sofre no momento de buscar fornecimento na China, é que elas não têm clareza no que elas estão buscando. Por que isso? Porque vários dos empresários, vários dos executivos que eu acompanhei desenvolvendo produtos na China, eles vão lá para buscar o produto mais barato. E, na verdade, isso é um grande erro. Por quê? Porque hoje na China existem várias faixas de tipos de produto. Por exemplo, iPhone é produzido na China, a câmera que eu estou gravando aqui é produzida na China, o monitor, o mouse, todos os produtos que eu tenho aqui, basicamente, eles são produzidos na China. E não são de empresas pequenas ou de empresas que têm pouco nome, são marcas muito grandes que buscam fornecimento na China e que na grande maioria das vezes eles não têm uma fábrica lá. Eles têm fornecedores que desenvolvem, colocam a marca, botam na caixa e vendem, trazem para o Brasil e vendem aqui, através do e-commerce ou através das lojas físicas. E o ponto é que, se tu não tem clareza do posicionamento que tu vai buscar na China, tu pode ter grandes problemas. Se a tua empresa está posicionada no mercado de alto nível, de um preço mais alto para um produto com uma qualidade maior, tu tem que buscar os fornecedores que atendem esse posicionamento da tua empresa. Se tu está buscando produtos muito baratos que tu vai vender nas lojas de, sei lá, R$10, tu tem que buscar fornecedores específicos naquele posicionamento de mercadoria, de qualidade, de preço, de atendimento e de serviço. Se tu está no meio do caminho, a mesma coisa, tu precisa buscar fornecedores específicos que vão te atender com aquela faixa de preço, com aquela faixa de qualidade.
Obviamente, todo mundo quer o melhor produto pelo menor preço. Só que ninguém vai conseguir comprar um iPhone por R$1.000. Então, essa é a clareza que quem vai buscar fazer negócio com a China ou quem quer potencializar os seus negócios e a sua lucratividade com negócios com a China precisa entender e precisa ter muito claro. Ponto número 2. As pessoas que buscam negócios com a China, elas entram no fornecedor de uma forma muito rasa. E isso tem muito a ver com a falta de entendimento da cultura. A gente precisa entender muito bem como funciona a cabeça do chinês para que a gente não tenha problemas na hora de fechar a negociação e principalmente quando a gente receber o produto no armazém da empresa, aquele produto ele tem que ser exatamente o que tu comprou lá no começo, independente se tu estava lá no fornecedor, se tu fez a negociação por WhatsApp, por WeChat, independente de como for. O produto que tu comprou, a amostra que tu aprovou, ela tem que chegar exatamente igual. E se tu não conhece a cultura, se tu não vai a fundo no questionamento, em questionar, em entender como está posicionado o fornecedor, tu pode ter muitos problemas e problemas muito graves em relação a isso. Então, a dica aqui é qual? Questione, pergunte, vá atrás de informações sobre o fornecedor. Quantos funcionários, qual é o faturamento, para onde ele vende, quem são os maiores clientes. E depois que tu fizer todas essas perguntas, se tu tiver a possibilidade de visualizar alguma coisa assim, por exemplo, viajei para a China e quero entrar em contato com o fornecedor, vá na fábrica do fornecedor, conheça a estrutura dele, conheça os procedimentos de qualidade, porque isso vai ser muito importante. Se tu não conseguir fazer isso, tu pode contratar empresas que vão ser os seus olhos lá na China, tu pode contratar empresas que vão fazer esse trabalho de auditoria, de conhecimento, de proximidade com os fornecedores. Mas um ponto mais importante é que tu tem que conhecer a fundo os teus fornecedores e a forma com que o fornecedor chinês pensa. Erro número 3. A grande maioria das empresas que está começando ou que está dando os primeiros passos, elas não têm clareza nos custos de importação. Elas vão para a China ou elas olham os preços no Alibaba, elas multiplicam pelo preço do dólar e na grande maioria das vezes encontram um produto muito barato. O fato é que por trás, além da cotação do dólar, além do preço do produto, tu tem uma série de outros custos como frete, uma série de custos fixos de logística e principalmente os impostos. E o principal ponto aqui é que não existe uma regra para todos os produtos, porque cada produto tem um imposto diferente com base na NCM ou na nomenclatura comum do Sul ou no código harmonizado, é o HS Code, que é conhecido pelos chineses. Então, antes de tu fechar um negócio, é de extrema importância que tu calcule, faça uma previsão, obviamente, de todos os custos que tu vai ter. Por que uma previsão? Porque tu vai fechar um negócio com a China hoje e tudo depende do dólar também. Porque quando tu compra em dólar. Então, o câmbio, ele é um fator muito importante dentro do teu custo e provavelmente o que tu levantar de custo hoje, daqui a 2 meses, quando o produto estiver chegando no Brasil, o câmbio vai ser diferente. Ele pode ser mais alto ou mais baixo. E aqui vai uma dica extra em relação a conhecimento dos seus custos de importação. Essa dica, a grande maioria das empresas, independente do tamanho, mesmo as empresas grandes, elas não praticam, que é o contingenciamento da tua taxa de câmbio, ou seja, a famosa gordura. A gente sempre trabalha com uma certa gordura ou um contingenciamento da tua cotação de dólar. Por que isso? Porque se tu fizer um levantamento do dólar, se tu fizer um levantamento de custos hoje e o produto chegar daqui a 6 meses, e
e o dólar, a taxa de câmbio aumentar, tu pode ter prejuízo na tua importação. Então tu precisa já estimar uma certa gordura, e a gente estima geralmente de 3 a 5% para não onerar demais o processo, mas também para o importador ter a sua segurança. Então fazer esse contingenciamento de 3 a 5% no custo, na tua taxa de câmbio no momento do levantamento de custos. Isso é muito importante, e também é muito importante ir acompanhando a taxa de câmbio, porque se ela ultrapassar esse teu contingenciamento, tu também tem que tomar alguns tipos de medidas para que o dólar não inviabilize o teu projeto e também não traga prejuízos para a tua empresa. Erro número 4. O quarto erro mais grave que as empresas cometem é não planejarem as suas compras. O que é não planejarem as suas compras? Basicamente, da China para o Brasil, nós temos duas possibilidades de importação. Ou a gente traz por via marítima, que em média demora 60 dias do momento em que foi colocado no navio até chegar no armazém do importador. Então ali a gente tem o tempo de frete, o tempo de desembaraço, toda a parte burocrática dentro do Brasil. Se der um canal vermelho ou amarelo, já está considerado. Se der um canal verde, provavelmente a tua importação ela vai ser mais rápida, mas é importante a gente também já contingenciar essa parte de prazos. Então, basicamente, a gente utiliza 60 dias do embarque até a chegada do armazém. E o segundo ponto, a segunda forma de importar da China é por via aérea. Por via aérea, no momento em que o produto estiver dentro do avião, em média 20 dias ele vai estar no armazém do importador. Qual que é a grande diferença entre esses dois modais, além do tempo? O preço. O preço do frete aéreo ele é muito mais alto, em torno de 10 vezes mais caro do que o frete marítimo, mas dependendo do produto, faz sentido trazer por via aérea. Geralmente produtos com valor agregado alto e volume pequeno, ele faz muito sentido trazer por via aérea. Quando o produto tem valor agregado baixo ou muito volume, faz mais sentido trazer por via marítima. E voltando ao ponto, então, por que existe essa dificuldade ou essa falha no planejamento da compra? Porque se a empresa não tiver metrificado muito bem qual que é o seu consumo mensal de produtos e quanto ele está comprando e quanto tem na cadeia toda, desde a compra até a chegada do armazém, é muito provável que existam quebras de estoque. Porque se tu esperar acabar dentro da tua empresa para fazer a compra, tu vai demorar pelo menos aí 90 dias para colocar, 30 dias de produção mais 60 dias de trânsito, falando por via marítima. Da mesma forma, o aéreo, ele é mais rápido, sim, mas se tu esperar acabar, tu vai demorar aí 50 dias, 30 de produção e mais 20 de logística. Então, o que vai acontecer? Ou a empresa fica esse período todo sem vender, se é um produto que é comprado para revenda, ou sem produzir, se é um componente da indústria. Então, isso pode causar prejuízos gigantescos nas empresas se tu não tiver essa logística muito bem planejada. Qual que é o volume de compras mensal, quanto que está sendo o consumo, quem está comprando, onde que estão as minhas compras, já está produzindo, já está embarcado, já está chegando. Então isso é muito importante das empresas que estão fazendo negócios com a China se organizarem para conseguir evitar prejuízos de valores gigantescos em alguns casos. E o erro grave número 5, que no meu ponto de vista é o pior de todos, é o que mais afeta as empresas, é o que mais as pessoas das empresas desconhecem e é o que mais traz medo para os empresários que estão começando a dar os primeiros passos na China. E também tem alguns empresários que sofrem com esse problema no momento em que, depois de 2, 3, 5 importações, que é o que eu chamo de não colocar o problema na água. A gente pode chamar de não colocar o problema no ar também. Por quê?
depois que o produto estiver embarcado, depois que ele estiver no navio, depois que o navio saiu, tu não tem mais volta se aquele produto tiver problema. Ou seja, se eu comprei uma caneta e aquela caneta veio sem a carga, eu vou ter aquele problema para o resto da minha vida. Eu vou ter um prejuízo gigantesco. Porque se eu comprei uma caneta com carga e ela chegou sem carga, ou eu vou ter que colocar a carga, ou eu vou ter que vender só o tubinho da caneta. E como as empresas podem resolver esse tipo de situação? Elas têm que evitar que os produtos sejam colocados no navio com problema. Ou seja, tu tem que voltar um passo e tu tem que fazer uma inspeção pré-embarque. E para mim é um passo tão simples, mas na grande maioria das vezes ele é negligenciado pelas empresas e isso traz, como eu já falei, prejuízos gigantescos em relação a isso. Por quê? Porque depois que chegou aqui no Brasil não dá para devolver um container para a China. Óbvio, dá, tá? Não é que é impossível, dá para devolver. A questão é, se tu paga hoje em dia aqui em abril de 2021, o preço do container de 40 ele está girando em torno de $8.000. Se tu trouxer um container de $8.000, tu vai pagar o frete para o container vir, tu vai ter que pagar mais $8.000 para o container voltar. O fornecedor vai pagar? Talvez vá pagar. A dificuldade de negociar isso com um fornecedor chinês é gigantesca. Então pensa assim, comprei a caneta, negociei com um chinês, forcei ele até o final para ele baixar tudo que dava. Ele disse que dava para fazer a caneta por X centavos. Só que aí ele não me falou, e isso não é desonestidade, é só uma diferença cultural, e ele não me falou que não poderia colocar a carga nessa caneta. Ele embarcou do jeito que ele podia para atingir a minha meta de preços. E quando chegou aqui eu percebi que a caneta estava sem carga. O que eu vou fazer? Vou ter que vender pelo preço que eu consegui, ou fazer sucata, ou seja lá o que for. Agora, se antes de tu colocar o container na água, de autorizar o embarque, tu fizer uma inspeção pré-embarque, o inspetor vai lá, ele vai fazer um relatório gigantesco, tem um monte de empresas que faz isso, tanto no Brasil quanto no exterior, tem escritórios gigantescos multinacionais que fazem isso. Eles vão lá, fazem toda uma inspeção, inclusive se tu tiver produtos muito específicos, tu pode dizer o que são pontos críticos daqueles produtos e eles vão inspecionar exatamente o que tu está buscando, ou eles vão buscar os possíveis problemas que aquele produto pode apresentar. Eles vão lá, fazem toda uma inspeção por amostragem, obviamente. Dá para ser 100%? Dá. Mas na grande maioria das vezes, isso inviabiliza o projeto. Se tu for inspecionar 100% da tua carga, o preço vai subir tanto que vai inviabilizar. Então, o que acontece? O ideal é tu utilizar uma sistemática internacional de controle de qualidade que se chama o AQL. Então tu utiliza o sistema AQL, os inspetores, essas pessoas que fazem as inspeções, eles já têm total conhecimento desse sistema e eles fazem toda a inspeção com base no sistema AQL. E eles te mandam dizendo assim: na minha opinião, esse embarque está aprovado, ou na minha opinião, esse embarque deve ser revisado, ou na minha opinião, esse embarque não deve ser realizado. E aí eles apresentam todo o relatório. Tiraram fotos, tiraram medidas, olharam o funcionamento, olharam a embalagem, olharam o manual de instrução, olharam a caixa de transporte. Em alguns momentos eles fazem o drop test, que é derrubar uma caixa de uma maneira bem específica para ver se ela aguenta a logística, porque, por exemplo, no Brasil a gente tem uma logística muito rodoviária, né? A grande parte é rodoviária, e as estradas não são boas, então as caixas dentro dos caminhões elas podem se movimentar e serem impactadas de uma forma ou de outra, e o drop test pode ajudar com isso. Então eles também podem fazer os drop tests e eles passam tudo isso no relatório.
uma vez que tu pega o relatório, tu vai identificar se aqueles produtos estão conforme tu já tinha negociado dentro de tamanhos, espessuras, cores, material e também se as quantidades estão corretas. Se não estiverem, tu vai ter que fazer um trabalho junto ao fornecedor de correção. Isso, na grande maioria das vezes, não é um problema. A grande maioria dos embarques, eles precisam de alguns ajustes, entender se ficou certinho, se não ficou, ajustar a caixa, ajustar o adesivo. Depois dessa revisão, aí sim, tu vai estar livre e tu vai conseguir dormir tranquilo, colocando aquele container na água do jeito, com os produtos que tu comprou, tendo certeza do que tu negociou realmente está vindo para ti, e quando chegar o container no Brasil, na tua fábrica, tu não vai ter nenhum tipo de surpresa desagradável. Tu vai ter o trabalho de colocar na expedição e faturar, ou de mandar para tua fábrica e montar as peças que tu precisa. Bom, resumindo agora os 5 erros mais graves que quem faz negócio com a China comete, então são eles. Primeiro, não ter clareza do que está buscando. Segundo, não conhecer os fornecedores a fundo, não questionar, não ir buscar informações. Terceiro, não considerar o custo total da importação e não ter um contingenciamento da taxa de câmbio. Quarto, não planejar as compras conhecendo os tempos logísticos de cada modal que tu vai utilizar. E quinto, não fazer inspeções pré-embarques para evitar que os problemas sejam colocados na água. No vídeo de hoje é isso, e agora eu quero que tu comente, coloque aqui nos comentários se isso realmente... No vídeo de hoje é isso, e agora eu quero que tu coloque nos comentários. No vídeo de hoje é isso, e se tu chegou até aqui, então coloca nos comentários aqui se tu tem alguma dúvida em relação a importações da China, ou se tu já importa da China e cometeu algum desses erros. Se cometeu, conta aí qual dos erros foi e qual o prejuízo que isso te trouxe. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, tchau!